Olá, boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos acompanha simultaneamente pelas redes sociais, estamos por imagens no Instagram, Facebook e também no nosso canal no YouTube. Aquele convite diário, minha gente, para você seguir o nosso trabalho, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir com o programa sempre pelo WhatsApp, vai o número 973350038, mais uma vez, 973350038, e durante as suas interações pelas redes sociais, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é sexta-feira, é de praxe já por aqui, a edição do programa Gente que Fala em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a gente sempre falando sobre a segurança pública no nosso estado. E para essa conversa de hoje, nós vamos receber os nossos amigos policiais militares do Centro Integrado de Apoio Patrimonial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o CIAP. Eu apresento cada um deles a partir de agora. Primeiramente, o Tenente Coronel Samuel Dias de Oliveira. Coronel Samuel, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem? Boa tarde. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Também conosco o Major Fábio Antunes Possato. Major Possato, nome de guerra. Tudo bem, Major? Tudo bem, Mauro. Como vai? Uma boa tarde já, né? Meio-dia 2 agora. Boa tarde a você e a todos os seus ouvintes aí. Muito obrigado pela presença, Major. Também conosco o Capitão Fábio José de Souza. Capitão Fábio, nome de guerra. Tudo bem, capitão? Olá, Mauro. Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Agradecendo a oportunidade para um excelente programa. Obrigado. Muito obrigado pela presença. E também mais um capitão conosco, Capitão Márcio Cecílio Frasson. Capitão Frasson, nome de guerra. Tudo bem, capitão? Tudo bem, Mauro. Obrigado aí pela oportunidade. Bom dia a todos. Boa tarde a todos, né? Vamos aprender bastante nessa conversa de hoje sobre o trabalho realizado por vocês dentro do Centro Integrado de Apoio Patrimonial da Polícia Militar de São Paulo. Antes do início aqui da nossa conversa, uma nota para você que acompanha o programa Gente que Fala. Olha, a Fundação Mário Covas, representada pelos integrantes do seu conselho curador e também pelos integrantes da sua diretoria executiva, e a Assembleia Legislativa de São Paulo, representada pelo seu presidente, o deputado Cauê Macris, do PSDB, assinam logo mais, a partir das 14h30, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa de São Paulo, um acordo de cooperação para a criação, desenvolvimento e aplicação de cursos e eventos nas modalidades virtual e presencial que promovam ou colaborem com a formação técnica, política ou social de educandos e dos cidadãos, com debates e temas de interesse de toda a sociedade. E respeitando as regras da quarentena, impostas aí pela pandemia da Covid-19 na cidade, no estado de São Paulo como um todo, essa cerimônia de assinatura será restrita às diretorias das duas instituições. Portanto, a Fundação Mário Covas e a Assembleia Legislativa de São Paulo, nessa parceria, neste acordo de cooperação para a criação deste trabalho que eu acabei de destacar nesta nota. Bom, vamos em frente para conhecer o Centro Integrado de Apoio Patrimonial, CIAP, que é o responsável pela realização, acompanhamento e fiscalização da execução das obras, reformas, restauros e serviços referentes aos imóveis sob a administração da Polícia Militar de São Paulo. Coronel Samuel, como é que surge o CIAP? Já tem 93 anos, não é isso? Mas começou completamente diferente e veio evoluindo, evidentemente, ao longo do tempo, conforme as necessidades, né? Vamos destacar isso primeiro? Com certeza. O Centro Integrado de Apoio Patrimonial, nosso Centro de Engenharia da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ele comemorará seus 94 anos de existência em 24 de março de 2021, né? Foi inaugurado em 1927, 24 de março de 1927, e mudou a sua denominação durante a sua trajetória. Foi seção de cartografia, serviço topográfico, serviço de engenharia e CSMO. O CSMO era o Centro de Suprimento e Manutenção de Obras. Em 2010, passou a denominar-se CIAP,
até o dia de hoje, né? Então, são 11 anos com o nome de CIAP, subordinado à Diretoria de Finanças. Então, o CIAP é um centro chefiado por um tenente-coronel, está subordinado à Diretoria de Finanças, que é uma diretoria que é dirigida por um coronel. Atualmente é o coronel Regis Moisés Pereira, o nosso diretor de finanças. Tá? O CIAP, portanto, é ligado a essa diretoria de finanças. É o CIAF, o Centro Integrado de Apoio Financeiro, ou não? Essa parte Sim, também é um órgão subordinado, é o irmão do CIAP. São dois centros ligados à diretoria de finanças atualmente. Sim, e naturalmente, essa evolução começou como um trabalho de cartografia, depois de topografia, depois de engenharia, claro, em razão da própria necessidade, do crescimento da Polícia Militar, aumento, né? E o aumento do patrimônio a ser administrado. Com certeza, com certeza. E chega a este nome, então, Centro Integrado de Apoio Patrimonial, em 2010, é aí que ganha essa denominação. Exatamente. Em 2010 passou a denominar-se CIAP, subordinado à Diretoria de Finanças. Outrora era subordinado à Diretoria de Logística, ADL, como o CSMO, né? Que era o Centro de Suprimento e Manutenção de Obras. Era da Diretoria de Logística. A partir de 2010 passou a subordinar-se à Diretoria de Finanças. E como é que você chega a esse trabalho? Quais são as suas atribuições dentro do CIAP, coronel? E como é que você chega a trabalhar no CIAP? Qual foi a sua trajetória? Sim, na trajetória eu fui soldado de Polícia Militar, né? Desde 1988, quando ingressei, né? Há quase 33 anos atrás. Em 89, cabo, terceiro sargento em 1990, e cadete da Academia de Polícia Militar do Barro Branco em 1992. Fui declarado aspirante a oficial em 1994. Segundo tenente em 1995 e 98 primeiro tenente. Trabalhei todo esse período aí até primeiro tenente no 23º Batalhão Metropolitano, que faz a região de Pinheiros, né? Então minha carreira como oficial, de aspirante até primeiro tenente antigo, foi na área no 23º Batalhão Metropolitano. Tá? Até então, só operacional. Em 2006, como primeiro tenente ainda, eu fui trabalhar com finanças. Fui chefiar a seção de finanças do Comando de Policiamento de Área Metropolitana 5, que faz a região oeste da capital paulista. Então, fiquei lá durante 8 anos. Fui promovido a capitão em 2008 e em 2015 a major. Então, todo esse período trabalhando com finanças. Sim. Agora, a sua chegada como soldado na PM, em que ano foi? 1988. Então, são 33 anos. Exatamente. E muito bonita a sua trajetória. A gente tem, atualmente aqui, quando entrevistamos oficiais, geralmente são oficiais que já chegaram na PM no oficialato. Exatamente. Né? E você entrou lá no comecinho como soldado, foi praça, passou por todas essas etapas. Sim. Parabéns, coronel, parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. E eu quero ouvir também um pouquinho da história do Major Possato, como é que você chega na Polícia Militar e as suas atribuições dentro do CIAP, Major, por favor. Então, Mauro, eu entrei na Polícia Militar em 1995, né? Fui frequentar a Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Em 98 eu me formei e já como aspirante eu fui servir no 1º Batalhão de Polícia de Choque, Tobias de Aguiar, a rota, né? Então, de 98, né, dezembro de 98 até o início do segundo semestre de 2010 eu permaneci na rota. Tá? Eu comandei pelotões, né, em todas as companhias, né, em todos os horários lá durante o dia, à tarde e à noite também. Comandei interinamente as companhias de policiamento de choque lá. Em 2010, eu recebi um convite e acabei saindo. Fui trabalhar na assessoria policial militar do Tribunal de Justiça. Foi uma excelente experiência também, acompanhando a presidência do Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional Eleitoral,
na própria Barra Funda também, o Fórum Criminal, né? De lá, na minha promoção a capitão, eu fui servir na Escola Superior de Sargentos, fiquei por lá 3 anos, quando eu fui trabalhar no 29º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, que cuida da região mais extrema ali na Zona Leste, São Miguel, né? Eu tive a honra de comandar a 3ª Companhia, que é Jardim Romano, Pantanal, e depois a 1ª Companhia, que já fica ali no Itaim Paulista, né? De lá do 29º Batalhão, eu fui convocado para trabalhar no Estado-Maior da Polícia Militar. E no Estado-Maior da Polícia Militar, eu trabalhei na 1ª seção do Estado-Maior. Eu cuidava da revisão e da elaboração de normas, mais de cunho administrativo, né, de pessoal, de regulação da atividade institucional. Depois, pouco tempo na 3ª seção do Estado-Maior, também cuidando de normas, só que normas de regulação operacional. E agora eu estou aqui no Centro Integrado de Apoio Patrimonial há pouco tempo, né? Mas eu chefio a divisão de gestão e fiscalização, que cuida da gestão dos contratos de obras e serviços de engenharia e também da fiscalização dessas obras. E estamos aí, Mauro. É bastante bonita também a sua trajetória. Parabéns, Major Possato. Obrigado. Capitão Fábio Souza, vamos falar da sua trajetória também, por favor. Mauro, a minha ela é um pouco mais resumida. É. Eu entrei na Academia do Barro Branco em 97, me formei no ano de 2000, fui classificado inicialmente no 26M, em Franco da Rocha, onde eu trabalhei por 2 anos. Em 2002, no finalzinho de 2002, começo de 2003, eu fui para o interior. Na verdade, a minha família é toda do interior do estado, de Altinópolis, na verdade. Hoje eu moro em Ribeirão Preto, mas eu fui nessa época, em 2003, começo de 2003, para Sertãozinho, 43I. Lá exerci a função de comandante de pelotão. Na sequência, o 43I houve um redimensionamento da área do interior lá, e a cidade onde eu trabalhava, Altinópolis, passou a integrar o efetivo do 3º BPMI, que é em Ribeirão Preto. E lá eu trabalhei até 2016, ao todo deu aí 16 anos trabalhando no policiamento no interior, exercendo as mais diversas funções, né? Entre elas eu destaco comando de força patrulha, que é atividade operacional na rua, comando de pelotão de força tática, comandante de companhia e oficial de inteligência, que eu fui durante 6 anos. Aí, na sequência, em 2015, eu iniciei a faculdade de engenharia e solicitei a movimentação aqui para o CIAP, para estar podendo exercer um pouco daquilo que estava aprendendo na teoria, colocar na prática. Hoje eu trabalho aqui no CIAP, em uma das seções subordinadas ao Major Possato, né? Eu sou o chefe da seção de fiscalização de obras e desde o ano de 2016 eu estou aqui, há 5 anos. E o capitão Frasson agora, vamos conhecer também a trajetória dele até essa chegada aí ao CIAP. Vamos lá, por favor, capitão. Bom, Mauro, eu comecei como soldado fuzileiro naval por um período. Terminou esse período, eu prestei direto para a academia, me formei em 2002. Servi no 16º Batalhão por um período, que é a Zona Oeste, ali, a parte da USP, né, próxima à USP ali. Passei um período no 49I, Jundiaí, área do interior. E em 2007, eu vim para o CIAP na parte de finanças. Iniciei engenharia, fui transferido em 2009 para o setor técnico. E cá estou desde então, entre setor técnico, um período pela fiscalização e agora novamente chefiando o setor técnico. Eu fiz esse trabalho inicial aqui da gente conhecer a trajetória de vocês, Coronel Samuel, até porque para a gente... que vocês lidaram já no dia a dia das ruas aí da violência, no combate à criminalidade, hoje estão num departamento que cuida
do patrimônio da Polícia Militar, dos prédios, são responsáveis pelas obras de manutenção. Então, é para a gente entender essa mudança, né, de áreas, digamos assim, de como é que é sair das ruas, aqueles que já estiveram aí na linha de combate, na linha de frente de combate à criminalidade, e hoje são responsáveis por toda a estrutura do patrimônio dos prédios, da manutenção disso, da Polícia Militar. Então, quais são as missões e os objetivos do departamento nesse aspecto, nesse sentido, Coronel? Sim, só complementando aquela parte, né? Eu falei que em 2015 eu fui promovido a major, né? Aí fui trabalhar no Comando de Policiamento de Área Metropolitana 10, que faz a zona sul da capital paulista, né? É a maior região de CPA. E fui convidado a trabalhar na diretoria de finanças. Em 2017 eu vim para a diretoria de finanças, fiquei um ano. E em 2018, fui convidado para trabalhar no CIAP. Estou aqui desde então, desde 2018. Fui promovido a tenente-coronel em 25 de agosto de 2019. Então, estou há mais de um ano chefiando aqui a unidade, né? Então, a missão do CIAP é proporcionar com excelência a implantação das políticas do Comando Geral da Corporação por meio da Diretoria de Finanças, referência ao sistema de apoio ao patrimônio imóvel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, viabilizando as reformas, as construções dos quartéis, né, com o escopo de aprimorar o ambiente e as condições de trabalho do policial militar, né, que a nossa preocupação maior é a nossa mão de obra, ter condições de trabalho em cada ponto dos 645 municípios do Estado de São Paulo. E a formação desses policiais que atuam no CIAP, ou seja, é preciso ter... Tudo começou com a cartografia, o senhor destacou Sim. lá no início, né? Tem que ter cartógrafos, tem que ter topógrafos, tem que ter engenheiros, tem que ter arquitetos. Quem são esses profissionais? Então, nós temos atualmente um efetivo em que 2/3 desse efetivo é formado na área técnica, seja de arquitetura, seja de engenharia. E o outro terço são policiais formados em gestão, administração e direito. A exemplo aqui dos palestrantes, né? Nós temos o Major Possato e eu, que somos formados em direito. O Capitão Fábio e o Capitão Frasson são engenheiros civis. Então, dos palestrantes, ficou metade e metade, né? Mas do efetivo geral, de cabos, soldados, sargentos e oficiais do CIAP, 1/3 não é formado na área técnica de engenharia e arquitetura. Os outros 2/3 são formados. Tá? Sim. Possato, vocês são responsáveis pela gestão da manutenção de quantos prédios da Polícia Militar ao todo? Vamos pensar no estado inteiro, nos 645 municípios. Nós temos hoje um sistema, né, de gestão patrimonial imobiliário que centraliza, né, em nível de governo, essa gestão patrimonial. No âmbito da Polícia Militar, existe um sistema de gerenciamento de imóveis, é um sistema informatizado que concentra o cadastro dessas unidades. Então, pelo sistema e pelos nossos registros, nós ocupamos hoje 1.680 prédios, né, efetivamente ocupados, né? Nós temos uma quantidade um pouco acima desse número, mas que ainda demanda alguma regularização, alguma efetiva ocupação, né? A parte de ocupação dos imóveis ela exige um procedimento burocrático que demanda algum tempo também para se efetivar, né? Então, hoje nós temos 1.680 no estado inteiro, Possato? No estado inteiro. É bastante, né? Se nós pensarmos que nós temos mais de 80 mil homens hoje, né? Agora, uma demanda de manutenção, de obra, de alguma unidade distante, no Sim. extremo norte do estado ou no extremo oeste, que são as distâncias maiores, vocês vão daqui para lá, vocês destacam, ou o trabalho é feito por lá, vocês só administram daqui? Então, o que acontece? O Centro Integrado de Apoio Patrimonial, o CIAP, ele fica incumbido na Polícia Militar, ele fica incumbido das obras e serviços de engenharia que compõem o 2º ou 3º escalão. Então,
isso tem uma relação direta com a magnitude do serviço, digamos assim, né? Então, quando se referia a segundo e terceiro escalão, com mudança de estrutura, com ampliação, com uma reforma mais pesada, né, dessas construções, ou mesmo uma obra nova, um novo prédio que será construído do zero, é o SIAP que entra na jogada, aí, né, na efetivação desse serviço. Então, toda vez que isso acontece, e também em relação aos valores custeados, né? Então, a regra é que acima de 1,5 milhão, em média, né, de custo para o serviço ou para a obra, o SIAP precise atuar. Fora isso, quando se tratar de conservação propriamente dita dos próprios, aí fica a cargo das OPMs, né, das organizações policial-militares, as unidades, né, os batalhões, fica incumbido, fica a cargo deles, né? Então, como que nós atuamos, né? Atuamos na efetivação dos projetos, né, da homologação dos projetos, aí já é a parte do Frassom, na divisão técnica dele, e quando ele projeta, né, esses trabalhos, esses serviços que são efetivamente homologados, vem para a gente aqui, depois de efetivamente licitados, né, vem para nós e nós vamos acompanhar a execução desse serviço que foi contratado. Segundo e terceiro escalão, em regra, né? Meio-dia e 22 agora, a gente vai para um intervalo. Você acompanha o programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, sempre em parceria com a Firmesp, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. E nesse espaço, às sextas-feiras, sempre essa conversa sobre o trabalho realizado pela PM, trabalho da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Em 30 segundos, a gente volta com a sequência desse bate-papo. Até já. Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Trianon AM 740, São Paulo. De volta com o programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, em parceria com a Firmesp, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Estamos conversando hoje com os amigos policiais militares, todos do Centro Integrado de Apoio Patrimonial, o SIAP. Eles são os responsáveis pela gestão dos imóveis da PM em todo o estado. Capitão Frassom, qual é pela curiosidade nossa aqui, qual é o prédio mais antigo que vocês precisam cuidar, manter as estruturas, seja tombado ou não, no estado de São Paulo? Prédios que estão sob a gestão de vocês. É o mais antigo, entre os mais antigos, nós temos aí o Parque Dom Pedro e a Rota, né? A Rota iniciou a sua construção em 1888 e concluiu em 1892. Então, esse é um edifício tombado nas 3 esferas, federal, estadual e municipal, e é um dos prédios mais antigos que nós temos na Polícia Militar sob a nossa administração. Esses são os prédios mais difíceis na gestão, na manutenção, na realização de obras. Muitos já são tombados, enfim, e envolvem cuidados diferentes dos prédios mais modernos, certamente. Sim, devido à característica construtiva da época, né, o valor histórico o valor histórico é um precedente que não tem nem como você dizer assim, vamos quebrar e fazer um novo, melhor. Não, nós temos que manter, como é tombado, manter esse prédio. A função atual hoje é um batalhão da Rota, né, muito conhecido em todo o Brasil, até no mundo, mas mantendo a funcionalidade de um batalhão de polícia hoje e as características do imóvel, mantendo a história, né, a tradição e a história viva do que foi aquele prédio, desde a sua construção. Então, com certeza, eles exigem cuidados maiores.
Então, num projeto, por exemplo, uma pintura, não é simplesmente uma pintura com massa corrida, eu tenho um tipo próprio de tinta pelo tipo de construção que foi realizada à época. Além de toda e qualquer intervenção, seja de conservação ou de construção, adaptação, todo projeto tem que ter o aval dos órgãos de tombamento, das 3 esferas, independente se é federal, estadual, municipal. A esfera que o imóvel for tombado ou estiver em área envoltória deve ter o aval daqueles órgãos de preservação, de proteção do patrimônio. E dentro da sua atribuição, capitão Frasson, como é que é feita essa homologação desses projetos? Porque você tem que licitar as empresas que são especializadas nesse tipo de trabalho e que acho que devem ser poucas, inclusive, né? Não é muita gente que pode pôr a mão nisso, né? Com certeza. A divisão técnica, ela, de certa forma, é a porta de entrada dos serviços aqui do CIAP. Então, seja uma doação de um terreno por uma prefeitura, um relatório de vistoria por uma locação, uma contratação de um projeto executivo ou um projeto de restauro. Então, acaba vindo da divisão técnica, os relatórios, os projetos básicos para contratação, né, para posterior contratação, licitação e contratação desses projetos ou serviços de engenharia direto, que a gente chama, né, execução direta. A partir daí, ele é distribuído, os serviços são remetidos ao setor de finanças que realiza a licitação e, posteriormente, assinado o contrato, acaba sendo direcionado ao setor a divisão do Major Possato, que é a fiscalização propriamente dita. Capitão Fábio, vamos trazer à luz, capitão Fábio Souza, trazer à luz aí as obras e projetos realizados pelo CIAP, porque o trabalho mesmo, ele é desconhecido. Acho que a sociedade não tem informação a respeito do que vocês fazem, certamente muita gente não tem o conhecimento, eu confesso que também não tinha, por isso que a gente está aprendendo tudo isso aqui nessa edição de hoje do programa Gente que Fala, mas as obras, certamente, acho que são vistas, né? São apreciadas, né? Quando são realizadas. Uma restauração de um prédio como o da Rota, como do Quartel da Luz, isso tudo chama bastante atenção. Quais foram as obras executadas em 2020? O que tem em planejamento para esse ano ou para os próximos? O que a gente pode trazer? Mauro, a questão da execução de obras, né? Como a própria atividade de policiamento, ela é uma atividade territorial, praticamente a gente não consegue aplicar um policiamento sem ter uma estrutura por trás de imóveis. Então, por ser uma própria questão territorial, eu preciso de uma base para atender o público, eu preciso de um imóvel para que eu possa acomodar a minha tropa, eu preciso de um imóvel para fazer manutenções, e aí vai variando, desde o menor tipo de imóvel que temos, que seria um grupamento policial em cidades pequenas, né? Até, por exemplo, hangar de aeronave, até, por exemplo, cais em porto para navios do Corpo de Bombeiros. Então, a gente vai variando. Para se ter uma ideia do trabalho aqui do CIAP, e aqui na seção de fiscalização seria, digamos assim, a parte operacional do CIAP, né? A parte onde a gente transforma o projeto lá da divisão do Frasson, licitado pela divisão de finanças naquele imóvel propriamente dito. Para se ter uma ideia, no ano de 2020, foram licitados, investidos em imóveis da Polícia Militar, aproximadamente 40 milhões de reais. Dentre eles, eu tenho uma relação aqui de 29 imóveis que nós entregamos no ano passado, vou citar os principais. Então, nós temos aqui 2 centros de operações que estão sendo construídos, um já está em fase mais avançada em São José dos Campos, área do CPI 1, e temos um outro centro de operações em construção na cidade de Ribeirão Preto. Além disso, sedes de batalhão. Posso citar aqui, por exemplo, a sede do 35M, na cidade de Itaquaquecetuba. A sede totalmente nova, totalmente moderna para a unidade de lá. Fizemos uma reforma completa na sede do 46M, Zona Sul de São Paulo. Temos aqui a segunda CIA do 37M, também Zona Sul. No interior do estado, a cidade de Jacareí, a construção da nova sede do batalhão que está sendo entregue agora. Fizemos a construção de 3 grupamentos policiais. São obras de menor complexidade, entretanto,
são obras referenciais, porque o município, muitas vezes, ele fica um pouco distante de municípios principais, né, municípios maiores, então o grupamento policial acaba sendo a referência da população. Na cidade de Marabá Paulista, Sandovalina e Flórida Paulista. Entregamos agora, no começo do ano, o Batalhão de Americana, 19º I. E também aqui outros 2 grupamentos na área de Presidente Prudente, né, de Inhanhumas e Residente Feijó. Para o ano de 2021, alguns aqui estão lá em fase de elaboração do projeto, na seção do Capitão Frasson. Podemos destacar aqui mais 2 centros de operações que estão com seus projetos em elaboração, que vai ser na cidade de Santos, área do CPI 6, e outro na cidade de Sorocaba, área do CPI 7, além da construção de estande de tiro na Escola Superior de Sargentos, o que vai possibilitar uma melhoria na formação do futuro sargento da polícia, e dentre outras tantas obras que englobam várias cidades. Um novo prédio, capitão, uma nova obra, uma nova construção, ela é mais fácil do que uma adaptação, porque às vezes você tem um prédio antigo que você precisa adaptar, por exemplo, para a tecnologia. Hoje em dia, tem a inteligência toda da PM para ser levada em consideração, e o prédio precisa ser preparado para isso. Dá muito mais trabalho, ou não? A adaptação. Depende do nível de complexidade. Um exemplo. Se a gente estiver discutindo a implantação de um centro de operações, um Copom, em uma determinada região, a complexidade da tecnologia embarcada nesse tipo de edificação não compensa, né? Não é satisfatório você reformar uma edificação. Já passamos por um estudo aqui parecido com isso. Agora, se a gente estiver trabalhando, por exemplo, com grupamentos policiais, são estruturas menores, praticamente que envolve um efetivo fixado de cerca de 11 policiais, talvez adaptações ou pequenas reformas não só atende à expectativa, como melhora muito o ambiente daquela unidade para o atendimento à população. Major Possato, o trabalho de vocês segue orientações do Conselho do Patrimônio Imobiliário do Estado de São Paulo? Tem decreto para orientar as ações? Então, Mauro, nós temos, né, o Estado de São Paulo tem um sistema, né, que é regulado por meio de um decreto, é o Sistema de Gestão do Patrimônio Imobiliário do Estado, o SGPI, e esse sistema é composto por alguns órgãos, né, que o integram, né. Dentre esses órgãos, nós destacamos aí o Conselho do Patrimônio Imobiliário, os órgãos de assessoria, que são a Procuradoria-Geral do Estado, a Fundação Instituto Terras do Estado de São Paulo, que cuida da parte rural, né? E a Companhia Paulista de Obras e Serviços, que atua auxiliando nas vistorias, emitindo alguns pareceres técnicos na parte de engenharia, mas isso no âmbito do sistema propriamente dito. E quem compõe, o outro ponto que compõe, né, os atuantes nesse sistema são os próprios operadores, né? E aí nós vamos ter os chefes de gabinete das secretarias de Estado, o procurador do Estado que é chefe de gabinete também, mas aí a gente destaca nesse cenário, né, do SGPI, os gestores e os certificadores, né? Os gestores, esses sim, vão ter a responsabilidade aí escalonada pela administração dos bens imóveis, né? Então, em regra, é um grande complexo, né, do Parque Imobiliário do Estado que vem se subdividindo e chegamos aqui na responsabilidade da Polícia Militar. Então, é basicamente isso. Agora, internamente, nós temos uma continuidade de gestão desses imóveis, né, que abrange obras e serviços, no caso aí também. Estamos falando de um parque imobiliário, não só da Polícia Militar de São Paulo, mas também da Secretaria de Segurança Pública? Exato. A Secretaria da Segurança Pública é um dos ramos, né, de responsabilidade que integra aí o sistema de gestão do patrimônio imobiliário. Nós trazendo aí a questão do Conselho do Patrimônio Imobiliário, que é um
integrante, vamos dizer assim, do sistema, e é ele que efetivamente delibera sobre as políticas do patrimônio imobiliário no Estado, né? Aí nós vamos ter lá a Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão, a Secretaria da Fazenda e Planejamento, o próprio representante da Procuradoria-Geral do Estado, né? A Companhia Paulista de Obras e Serviços. Nós temos aí, e além desses, né, 2 integrantes que são de livre escolha do governador, né? O governador também ele designa aí o presidente, o vice e o secretário técnico e executivo do Conselho do Patrimônio Imobiliário, né? O próprio conselho se utiliza dos órgãos de assessoria para efetivamente emitir as suas deliberações, né? E aos gestores, vamos dizer assim, né, lá na ponta da linha, cabe a administração desses bens imóveis e a ligação com o Conselho, né, por meio, no caso da Polícia Militar, por meio da Secretaria da Segurança Pública. Coronel Samuel, tem algum trabalho feito em parceria, por exemplo, aqui na capital, né? Vamos falar da nossa situação aqui mais próxima, com a Guarda Metropolitana, em relação a esse trabalho de gestão dos prédios? Os prédios deles a gestão dos prédios deles é com a Guarda Civil Metropolitana, a da PM é com a PM, ou tem alguma coisa parceira? Não temos nenhum vínculo, inclusive a Guarda Civil Metropolitana está ligada ao município de São Paulo, né? E atualmente nós não temos nenhuma ligação com eles, assim, nenhuma troca de informações. Sim, eu fiz esse questionamento, claro, são instituições diferentes, uma ligada ao município, outra ligada ao Estado, mas os prédios estão na cidade de São Paulo, né? O patrimônio imobiliário está na cidade de São Paulo, por isso essa pergunta se haveria ou se poderia até, de repente, futuramente, surgir uma parceria para esse trabalho. Uma ideia a gente vai dar uma analisada, né, Fábio? Fábio que... Você me permite, Mauro? Sim. Da minha vivência lá na primeira sessão do Estado-Maior, né, eu vivenciei bastante a realidade dos convênios, né, que são parcerias com todas as entidades, com entes federativos, e aí, no exemplo, o município, né? Então, pontualmente, eu sei te afirmar que em São José dos Campos, se eu não me engano, há imóveis compartilhados, né? E isso é uma possibilidade admissível diante da legislação. É possível, sim. Aliás, as parcerias, né, os convênios, são um alinhamento político estratégico que é buscado hoje na própria instituição. Seja pela facilidade de gestão que isso vai promover, mas também até, muitas vezes, por economia de custos, né, por um trabalho conjunto, né? Com certeza. Agora, bom, a gente precisa fazer um intervalo, 12h38 agora, a gente segue aqui na sequência, ia falar aqui sobre as preocupações com a sustentabilidade e o meio ambiente com o Capitão Frasson, mas vamos deixar isso aqui para o próximo bloco. Você acompanha essa edição do programa Gente que Fala, sempre às sextas-feiras em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Hoje com a gente, os nossos amigos policiais militares, todos do Centro Integrado de Apoio Patrimonial, são os responsáveis pela gestão de todo o imobiliário da Polícia Militar de São Paulo e também da Secretaria de Segurança Pública. A gente volta em 30 segundos. Até já. Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Trianon AM 740, São Paulo. 12h39, na nossa mesa de som, Fabiano Souza. Obrigado, Fabiano, aqui pelo apoio aqui no intervalo. Estamos de volta com o programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. E hoje estamos conhecendo o Centro Integrado, o trabalho realizado pelo Centro Integrado de Apoio Patrimonial, o CIAP. E nessa conversa, os nossos amigos policiais militares. Agora, Capitão Frasson,
essa preocupação, né, atual, sempre atual, né, com a questão da sustentabilidade, do meio ambiente, isso nunca pode estar fora de nenhum projeto. Como é que a Polícia Militar absorve esta preocupação em relação à gestão do seu patrimônio imobiliário? Mauro, todas as obras, todos os projetos de execução de obra nova, como a gente diz, né, ou ampliação, a gente introduz algum mecanismo nesse sentido, ou seja, água de reuso, aquecedores solares. E agora nós estamos com um estudo que está muito em voga, né, muita era novidade, mas já está sendo bem divulgado, é a questão das placas fotovoltaicas, né? Então, nós estamos realizando um estudo, custo-benefício, a implementação, quais seriam as unidades, qual localidade melhor, onde teria um melhor desempenho desse tipo de instalação. Então, a gente sempre está acompanhando o que surge, né, no mercado para poder estar inserido também nas nossas obras e estar sempre acompanhando essa questão aí do meio ambiente e sustentabilidade. E em relação, Frasson, em relação aos tombamentos, às áreas envoltórias, tem muita coisa aí que... uma coisa é o que já está tombado, outra coisa é a necessidade de tombamento. Tem muito projeto aí de tombamento sendo levado em consideração, considerando o imobiliário da PM e da Secretaria de Segurança? Nós temos, até o último levantamento, ele ainda não está fechado, nós temos em média aí entre 28 e 32 imóveis tombados, mas temos muitos outros em área envoltória. Então, nós estamos desenvolvendo uma orientação técnica no âmbito da instituição de como as OPMs, né, as unidades, podem verificar se estão em área envoltória ou não. Você acompanha essa edição do programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, em parceria com a FEMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Hoje estamos conhecendo o trabalho desenvolvido pelo pessoal do Centro Integrado de Apoio Patrimonial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É o departamento, é o centro que faz o gerenciamento e também a gestão dos imóveis da PM Paulista e também da Secretaria de Segurança Pública. Algum problema com a conexão aqui dos nossos entrevistados de hoje? Estamos conversando com o Tenente-Coronel Samuel Dias de Oliveira, também com o Major Fábio Antunes Possato, o Capitão Fábio José de Souza e também com o Capitão Márcio Cecílio Frasson. Problema aqui na nossa conexão, como todos sabem, estamos fazendo essa nossa transmissão pela ferramenta de videoconferência, pelo Zoom, em razão da necessidade do distanciamento social, mas aqui o trabalho aqui de reconexão já está sendo feito, e aí a gente já vai retomar aqui a nossa conversa. Quem que eu já vejo aqui? O Possato? Você está por aí, né? Eu voltei pelo celular, Sim. o Mário, porque eu tive a impressão, caiu Possato, tudo acho que aqui no nosso prédio. Como vocês estão todos no mesmo prédio, os 4, caiu para todo mundo, né? Eu fiquei aqui na dúvida se o problema tinha sido comigo, mas faz parte da nossa... A gente estava falando há pouco sobre tecnologia, né? São coisas da tecnologia. Vamos lá. A gente falava sobre a questão da Se você quiser sustentabilidade. retomar, a gente pode ter... A questão da sustentabilidade. Então, essa questão da sustentabilidade é um fator que efetivamente é observado pela Polícia Militar, e isso nasce lá na divisão técnica, conforme o Capitão Frasson vinha falando, né? Então, isso nasce lá. Então, há diversas normas que dizem respeito à sustentabilidade, como política de descarte, resíduos sólidos, que interferem diretamente nas obras, né? Que partem de lá da divisão técnica e tem uma relação direta com a atuação do CIAP nessa questão. Sim, o Frasson já está de volta com a gente, capitão? Acho que ainda não. Eu estou vendo ele aqui, mas né? acho que o áudio está fechado. Microfone, Frasson. Frasson, seu microfone está fechado. Teve um pequeno
falta de energia aqui e acabou cortando a internet. Hein? Que infelizmente então, pois acontecem as coisas, né? Então, mas a pequena falta de energia, você vê como causa um grande transtorno, né? Um grande transtorno. Mas vamos lá, a gente segurou a onda por aqui, faz parte, a gente falava sobre tecnologia, ela está presente, mas às vezes também nos coloca em apuros. Mas vamos falar, então, seguindo sobre a questão da sustentabilidade. O Possato estava falando, mas a palavra estava com você no momento em que caiu, Frasson. Exatamente. A gente está falando sobre a questão do tombamento, o senhor havia perguntado, né? A gente acaba não sugerindo áreas de tombamento dos nossos imóveis, mas as propostas elas podem surgir do próprio a divisão de patrimônio do município, da federação, do estado, né? Ou qualquer pessoa pode sugerir a questão. Então, geralmente a gente não propõe o tombamento, mesmo porque os imóveis que a gente tem de interesse histórico já estão tombados ou em área envoltória. Sim, agora sobre a questão da sustentabilidade e de preservação e proteção do meio ambiente, quais são, nesses dois aspectos, o que mais se leva em consideração hoje na elaboração de projetos, por exemplo, de uma nova unidade, de uma nova construção? Como eu disse anteriormente, em todas as vamos construções... retomar, por conta da queda que houve na nossa transmissão. Não, em todas as construções, dois itens que a gente acaba inserindo, já é praxe, seria o reuso, né? O estudo de como seria a utilização de águas de chuvas, né? Então, a gente faz essa captação e acaba reutilizando, por exemplo, utilizando a parte para regar jardins ou até mesmo para limpezas de viatura, né? As nossas unidades que possuem motomecanização, seja oficinas, né? Bem como nossos grupamentos, o grupamento de aéreo, nós estamos fazendo as instalações de caixas separadoras água e óleo, né? Conforme orientações aí da própria CETESB. Então, todas as unidades que não têm estão sendo providenciados tais instalações. Então, a gente sempre visa estar inserindo esse aspecto nas nossas unidades novas e, quando das ampliações e adequações, a possibilidade de estar utilizando essas tecnologias de sustentabilidade em prol do meio ambiente. Possato, a gente já abordou aqui, enfim, a quantidade de imóveis sob a gestão do SIAP, o parque imobiliário que pertence à Polícia Militar e à Secretaria de Segurança Pública. Agora, quais são os tipos de ocupação? Quais são os tipos de imóveis? Eu tenho aqui uma informação previstos na I38PM. O que é exatamente isso? Para a nossa audiência entender. Você passou para mim, Mário? Porque Sim, Possato. Os tipos de ocupação, você falou, né? Isso. Então, nós temos desde os próprios da própria Fazenda do Estado de São Paulo, né? E nós temos também imóveis locados, imóveis cedidos por terceiros ou mesmo imóveis cedidos por outros entes federativos, né? Então, a modalidade específica de ocupação, né, são essas daí que eu lhe falei, né? Então, as ocupações permanentes, né, que no caso aí que são de posse e propriedade da Polícia Militar ou da Fazenda, vamos dizer assim, que chegam para nós por meio de doação, por meio de transferência, né, a transferência de outro órgão do Estado, né, os outros próprios que são efetivamente construídos, né, ou ainda a possibilidade de aquisição por meio de compra, desapropriação ou permuta, né, instrumentos administrativos próprios, né. Então, essas são permanentes. Hoje, aí, a apuração que nós fizemos, nós temos em torno de 591 ocupações permanentes, né? Então, veja, eu havia ali passado o número de 1.680, a diferença disso são ocupações provisórias, né? Que ficam aí sob a responsabilidade da administração policial militar, de forma provisória, e chegam a nós por meio de sessões de uso, e chegam a nós por meio de comodato ou mesmo locação, né? Eu aproveito até esse ponto, né, para ressaltar como pelos números, né, fácil de verificar,
que existe uma demanda importante institucional, e eu penso que até na administração estadual como um todo, né, da gestão do patrimônio imobiliário, efetivamente para ocupar imóveis, né? E no caso da Polícia Militar, a necessidade de parcerias é bastante grande, né, se nós formos verificar esses números. Então, nós temos mais prédios cedidos do que locados e ocupações permanentes, por exemplo, né? Incomodato, né, que seria um instrumento de cessão de terceiro, pessoa física, nós temos um número relativamente considerável também, porque são 77, né? Enfim, as parcerias são importantes na Polícia Militar por conta dessa questão também, principalmente na área de imóveis, tá? Sim, e o que é mais desafiador nesse momento, aliás, antes dessa questão, vamos falar sobre o Comando Geral da Polícia Militar, né? Pouca gente conhece, ouve falar, mas pouca gente conhece, não sabe onde fica. Praça Coronel Fernando Prestes, ali no complexo ali da Luz, exatamente ao lado do metrô Tiradentes, um prédio bastante imponente, bastante antigo também. Requer muita gestão ali de reformas, até pela idade do prédio, não? Olha, requer, sim. Nós sempre temos necessidade de reformas, de conservação, isso não só no prédio do Comando Geral. Uma boa parte dos prédios, né, das propriedades ou dos imóveis em que a Polícia Militar tem a posse, demanda uma constante atuação na parte de conservação e manutenção desses imóveis. Então, não é só o Comando Geral, lá também, mas há uma infinidade de outros próprios que demandam essa atuação na conservação e manutenção. Até pelo tipo, né, de uso, até pela própria utilidade do imóvel, atendimento. Se nós formos pensar que a Polícia Militar precisa daquele imóvel para dar uma condição de abrigo para os policiais militares, porque, invariavelmente, na atuação operacional, o policial militar ele precisa de um alojamento, muitas vezes ele precisa de um local para pernoitar e ficar de prontidão, por exemplo. Então, ele precisa ter um ambiente adequado para poder permanecer pronto para atuar, né? Quando não tiver efetivamente na rua, na viatura. Em relação, capitão Fábio Souza, às bases fixas da Polícia Militar, como é que é feita a gestão daquele espaço? Na verdade, Mauro, entra na regra geral, né? Se a intervenção ela é uma intervenção de grande porte, o CIAP, entre aspas, ele assume essa intervenção. Nós tivemos um caso recente que foi a base Almirante Delamare, aqui da área do 46M, aqui na Zona Sul de São Paulo. Lá a gente realizou a intervenção completa, foi feita a reforma total da base. Agora, em casos de manutenção, a gente costuma falar manutenção preventiva. Então, pequenas pinturas, vidro quebrado, algum vidro que venha acontecer alguma coisa, o vidro quebra. Então, são intervenções de manutenção que a própria OPM, lá, a própria unidade, o próprio batalhão, ele executa por eles. Eles têm um pequeno efetivo, mas tem que arca com essas manutenções por lá. Até porque, dentro daquela teoria, a gente sempre trata aqui dessa questão quando temos oportunidade, a teoria das janelas quebradas, em que todo o ambiente precisa estar de acordo para não atrair a criminalidade, evidentemente que isso tudo é levado em consideração em relação ao próprio patrimônio da PM, que é quem cuida da segurança pública. Não é verdade? Dúvida. Sim. Sem dúvida alguma. Capitão Fábio Souza, nosso tempo já está se esgotando. Você está com a palavra. Para a sua despedida, a gente passa para os demais na sequência, por favor. Mauro, eu gostaria inicialmente de agradecer, né? Para mim foi uma oportunidade ímpar. Até então nunca tinha passado por uma entrevista ao vivo, mais online. Caindo a energia, né? Ainda mais caindo a energia no meio da entrevista. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, que vocês tiveram com a gente aqui. Creio que não só eu sou um navegante de primeira viagem aqui, mas foi uma oportunidade excelente da gente mostrar o trabalho do CIAP. O CIAP ele existe como órgão
de apoio para a atividade operacional, não é um órgão meramente, vamos dizer assim, o que muitos pensam, burocrático. Na verdade, estamos aqui para proporcionar uma melhor edificação, um melhor local de trabalho para o policial militar e para a comunidade ser atendida. Esse é o foco principal da nossa missão aqui. Agradeço mais uma vez a você e a todos. Se ele mostrar o sapato dele, está cheio de barro, viu, Mauro? Quem está em obra tem que ter barro no sapato. É assim que funciona. Senão não está falando a verdade, não é verdade? Não está. Capitão Fração, vamos lá. Eu já estou confundindo os nomes aqui. Hoje aconteceu de tudo. Confusão de nome, queda de energia, mas a gente vai segurando. É só despedida, Fração. Com certeza, como o Fábio disse, eu agradeço a oportunidade, principalmente de divulgar o trabalho do CIAP, né? Uma instituição, um centro de 93 anos, quase 94 anos, que às vezes o nosso pessoal, ou até o cidadão, com certeza não sabe que a polícia tem esse viés da engenharia, né? Então, muito obrigado por essa oportunidade. Bem rapidinho, Possato, sua despedida. Mauro, acho que já os nossos amigos aí já falaram o que precisava ser dito sobre o CIAP. Eu gostaria de me despedir, agradecer a atenção, ao apoio e deixar aqui uma mensagem de colaboração e concitar todos a colaborar, a trabalhar junto com a Polícia Militar. E nós estamos aqui no CIAP de portas abertas, tanto para o nosso público interno, os policiais militares, quanto a sociedade como um todo. Coronel Samuel, bem rapidinho, sua despedida, por favor. Eu agradeço a oportunidade, a equipe aí, Sérgio, Mauro, Pedro, Zenilda e Fausto, né? E dizer que o CIAP está à disposição da Polícia Militar, do público externo aí também. Dar um abraço aos internautas que participaram, né? E Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo. Muito bem, muito obrigado pela presença de vocês, em nome da equipe do programa Gente que Fala. Antes aqui do encerramento, mais uma vez aqui aquela informação, a Fundação Mário Covas, representada pelos seus integrantes do Conselho Curador e também os integrantes da Diretoria Executiva e a Assembleia Legislativa de São Paulo, representada pelo presidente da instituição, o deputado Cauê Macris, assinam daqui a pouco, a partir das 2h30, no Salão Nobre, lá da Assembleia Legislativa, o acordo de cooperação para a criação, desenvolvimento e aplicação de cursos e eventos nas modalidades virtual e presencial que promovam ou colaborem com a formação técnica, política ou social de educandos e cidadãos com o debate de temas de interesse de toda a sociedade. E aí, nessa questão do respeito às regras da quarentena, por conta da Covid-19 aqui na capital e também no estado de São Paulo, essa cerimônia de assinatura será restrita às diretorias das duas instituições. Muito bem, agora sim o nosso encerramento. O agradecimento ao Coronel Samuel, ao Major Possato, ao Capitão Fábio Souza e também ao Capitão Frasson. São todos integrantes do CIAP, o Centro Integrado de Apoio Patrimonial da Polícia Militar de São Paulo, responsável esse departamento, esse centro, pela gestão imobiliária da PM, da PM também da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Na mesa de som com a gente o Fabiano Souza, Sérgio Souza, nosso gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, o Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e do outro lado do Gente que Fala, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, faltando 1 minuto para 1, um bom final de semana para todos, até segunda-feira.